Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus e orar na intimidade dos nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de juntos estarmos, ainda que virtualmente, partilhando conhecimentos no que diz respeito a essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, que inicia uma nova era para a humanidade na medida em que nos traz informações que permitem o crescimento espiritual da criatura humana. Senhor Deus, nesse momento grave por que passa a humanidade, nós te pedimos, tende compaixão de todos os teus filhos, abençoa-nos, livra-nos de todos os males. E nós os pedimos especialmente, Senhor, por aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade existencial, os que se acham doentes, vítimas do coronavírus, quer no Brasil, quer no exterior, sobretudo aqueles irmãos que se encontram entubados nos hospitais. Também vos rogamos por aqueles que padecem fome, Senhor, em função das desigualdades sociais e desse contexto pandêmico, por aqueles que padecem frio e sede em razão do abandono, em razão de estarem sem um auxílio familiar ou pessoal. Em suma, aqueles irmãos que se encontram em dor e em sofrimentos, que eles sejam amparados pela tua divina misericórdia. Senhor Deus, nós rogamos também que abençoe os companheiros que não puderam comparecer a este nosso evento, a este nosso ágape, que eles sejam amparados no âmbito de suas famílias, iluminados, que eles sejam, enfim, Senhor, assistidos pela tua divina misericórdia. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, rogando a tua divina proteção para o nosso estudo, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais esta etapa de estudo acerca do Livro dos Espíritos, te rogando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Bom, nós estamos estudando a conclusão do Livro dos Espíritos, né? E a partir de agora, nós vamos fazer reflexões sobre o item 5 da conclusão. Então, vamos à leitura. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuraram encobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor. E os vossos maiores adversários, sem o quererem, serão a vossa causa,
contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Muito bem, meus irmãos. Vamos ficar um pouquinho por aqui e vamos pensar nesse pedacinho que foi lido. Olha só. Uma coisa não pode se tornar universal se não tem um cunho de verdadeiro. Se tem cunho de verdade, se tem um cunho real, isso aí vai se tornar universal, queiram os detratores ou não. Por isso é que acontece com a doutrina dos Espíritos. E mais uma coisa importante, é que esta ideia do Espiritismo, ela encontra abrigo no grupo de pessoas cultas, classes cultas. Foi feito um tempo desse atrás uma pesquisa com relação às pessoas que se aderem à doutrina espírita. E a pesquisa resultou de que a grande maioria das pessoas cultas se voltam para o estudo da doutrina espírita e se convencem dela. Outra coisa é que os próprios detratores, eles divulgam a palavra do Espiritismo. E sem querer, como diz o texto, sem querer, eles reforçam o conteúdo da doutrina e a sua propagação. Nós que somos estudiosos da doutrina, a gente se lembra daquele caso de Barcelona, em que foram queimados centenas de livros da doutrina. E aí, Kardec perguntou aos espíritos se ele poderia entrar na justiça contra aquela atitude. Os espíritos disseram que sim, mas era necessário que aquilo acontecesse para que melhor fosse divulgada a palavra doutrinária. E realmente aconteceu o fenômeno da queima em praça pública dos livros, e as pessoas que perceberam a queima ficaram curiosos para saber por que a Igreja Católica estava queimando aqueles livros. Que conteúdo era esse? Né? Proibido. Não tem aquela história de que proibido é mais gostoso, é mais, né? Chama mais atenção, o que é proibido, né? Tem aquela história. Muito bem. Então, o pessoal começou a procurar esses livros da doutrina e começaram a ter conhecimento do conteúdo desta maravilhosa doutrina que a gente professa de já há algum tempo, meu caro Edilson. Então, não adianta. A doutrina espírita, ninguém pode barrá-la. Ninguém. Nenhum homem pode barrá-la. Porque é uma doutrina de Deus. É uma doutrina da natureza. E que contém as leis naturais e as leis materiais e juntando com as leis espirituais. Então, ninguém pode barrar a divulgação dela. Isso não quer dizer que o mundo todo vai se tornar espírita. Não, mas que a doutrina espírita vai ser uma base para que as outras doutrinas, outras religiões, elas possam ter um determinado conhecimento daquilo que elas ainda não conhecem, para as suas bases, para os seus estudos. Mais alguém? Sim. Apenas reforçando o que o amigo termina de mencionar, por que o homem não pode parar o espiritismo, a divulgação, a propagação do espiritismo? Justamente porque os homens só poderiam parar se ele tivesse uma base unicamente humana, né? Entretanto, a lógica do espiritismo se condensa na lei moral e nos ensinamentos dos espíritos. Não é uma doutrina de homem, como foi o próprio cristianismo, como foi o mosaísmo, né?
em tempos idos, apenas para ficarmos aqui na nossa tradição ocidental. Essas doutrinas mencionadas anteriormente estavam baseados em pessoas, em seres com os quais se convivia e em relação aos quais se podia tentar fazer algum tipo de limitação. Os ensinamentos doutrinários espíritas, não, eles estão embasados num código que é um código permanente, um código eterno, porque o espírito é eterno, né? Em face disso, realmente não tem como impedir esse avanço esse avanço da doutrina espírita, tá? Eu me lembro que um saudoso amigo, já no plano espiritual, certa feita me disse, certamente repetindo a algum pensador espírita, que o espiritismo não era a religião do futuro pelo fato de já existir presentemente, mas seria o futuro da religião, aquilo que você terminou de afirmar, Rubem, aquilo para o qual todas as outras denominações convergiriam. E convergiriam por quê? Justamente pela lógica absolutamente inquebrantável em que se sustenta a doutrina espírita. Bem, todos nós nos lembramos de quando estudávamos história geral, que o período da Idade Média foi marcado por muito obscurantismo de ordem religiosa. E durante aquele período havia o chamado Index, que era uma relação de livros proibidos, né? O que ocorre é que isso se justificava no século XII, no século XIII, tá? Até no século XIV, até mesmo antes das grandes navegações, mas não podia mais se justificar um comportamento semelhante a esse no século XIX. Por essa razão, quando ocorreu o Auto de Fé em Barcelona, ocorreu essa explosão a que o nosso irmão Rubens se referiu. Tá? Mesmo os simpatizantes do clero, naquela ocasião estabelecido, se sentiram tentados a saber o que é que aquela nova doutrina que ocasionava tremor na base de uma instituição milenária naquela ocasião, né? Porque já tinha mais de 1.800 anos, que era a instituição da igreja. Por que que a igreja se voltava contra aquilo? Então, gerou toda essa expectativa de saber o que era e terminou confirmando o que os imortais dizem nessa primeira parte do estudo de hoje, que aqueles que tentaram prejudicar a doutrina espírita foram seus principais propagadores, justamente pela questão até popular colocada pelo amigo, de que o proibido é mais buscado, é mais gostoso, né? Bem lembrado. Mais alguém? Senão, nós vamos continuar. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, os espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um que, acima de tudo, quer a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que as esposam. 3.
3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, a do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. O espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem, a parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Bom, então, olha só, companheiros. Essa doutrina, bem aqui embaixo, explica o que nenhuma outra explica. Lógico. Antes de eu ser espírita, eu era um revoltado total. Eu era mais o adolescente mais revoltado deste mundo. Porque, meus amigos, eu não conseguia entender que Deus é esse que faz Deus cumprido e eu curto. Que Deus é esse que faz Leda com dinheiro e André pobrezinho? Que Deus é esse que nasce uns aleijados e outros nascem bons? Que Deus é esse que tem gente que faz o mal o tempo todo e não acontece nada com ele? Eu ficava revoltado. E eu dizia, por isso é que eu não sei, não acredito nesse Deus, porque não posso acreditar num Deus injusto. Olha só, injusto. Aí, conhece-se esta maravilha para Deus. Esta doutrina maravilhosa. Conhece. E aí, o que foi que aconteceu? Eu digo, eu comecei a estudar a coisa, comecei a ficar empolgado, comecei a me aprofundar, e aí eu conheci, cara Deus conheceu também, o doutor e escritor Clóvis Ramos. Lembra, Edilson? Clóvis Ramos? Pois é, o doutor Clóvis Ramos. E ele me disse uma coisa que concordava comigo. Eu disse, eu concordo, meu irmão, com você. A gente era muito amigo. Eu com o Clóvis Ramos, a gente era muito ligado. E ele disse uma vez para mim, olha, eu só sou espírita por causa de uma das bases da doutrina, que é a reencarnação. Porque a reencarnação, olha aqui, está grifado bem aqui de amarelo, vai me explicar o que nenhuma outra me havia explicado antes. Ou seja, se eu conheço o fenômeno da reencarnação, se eu me aprofundo na reencarnação, aí a resposta às minhas questões anteriores, e que porque Deus manda, nasce fulano aleijado e um bonito, e nasce um grande e um pequeno, um gordo e um magro e tal. Um pobre e um rico demais, um pobre demais e outro rico demais. Que Deus é esse? Aí eu digo, bom. Então está explicado a história direitinho, por que uns nascem desse jeito, outros daquele outro jeito. Aí a gente foi entender, eu disse, Clóvis, eu concordo contigo. Aí que a gente foi entender que o Deus é verdadeiramente bom e justo. Por quê? Por um conhecimento diferenciado
desta doutrina em relação às outras. Vocês sabem, meus caros companheiros, os companheiros daqui sabem, que eu coordeno vários outros grupos de estudo, né? Vocês sabem. A minha semana é completamente cheia, né? Só tem um ou dois dias da semana que eu não faço, não coordeno estudo. Bom, que eu estudo a Bíblia. A gente faz uma reflexão a respeito da Bíblia. E tem uma companheira, inclusive eu já disse isso aqui para vocês, uma companheira que é espírita, estuda conosco neste grupo, que ela foi evangélica. Ela foi evangélica. E aí, no estudo da doutrina espírita, explicando os versículos, etc., da Bíblia, eu explico bem explicadinho de acordo com o que diz a doutrina e do nosso conhecimento. Ela diz assim: olhe, meu caro irmão Rubinho, eu passei muito tempo lá e li a Bíblia de cabo a rabo várias vezes e não tinha essa visão que eu estou tendo aqui. Eu estou maravilhada com o conhecimento que eu estou tendo da Bíblia explicada à luz da doutrina. Ela fica encantada. Quando ela me diz, estou realmente encantada, porque essa visão daqui é totalmente diferente daquilo que tem lá. Ou seja, a gente não percebe a letra, ela dizendo lá, não percebe o espírito da letra lá. Algumas vezes a gente fica muito bitolado a letra em si. Aí eu me lembrei dessa passagem aqui, eu me lembrei desse comentário dela. Ou seja, a gente abre uma visão nova a respeito das coisas que a gente percebe. A gente, quando vê uma coisa limitada, a gente tem conhecimento desta maravilha aqui, o nosso leque de visão se amplia e a gente começa a perceber coisas que a gente nunca perceberia se não tivesse entrado em contato com esses conhecimentos daqui. Por isso é que eu me empolgo cada dia que passa por esta maravilhosa doutrina, meus caros companheiros. Mais alguém? Não, apenas para reforçar que eu compartilho com o querido amigo também essa ideia, né? E vejo que uma denominação religiosa ou uma religião que não nos possibilite refletir, para, se for o caso, até tentar refutar. Mas até hoje, no âmbito da doutrina espírita, essa reflexão só me fez firmar cada vez mais a convicção de que realmente ela é uma doutrina libertadora. Nos liberta da ignorância, nos liberta do medo da morte, na medida em que nos mostra que ela não existe, e nos liberta exatamente desse sentimento, que é um sentimento quase inato de tender a achar que Deus é injusto, né? Quando, na verdade, isso só se dá justamente em relação àqueles que não conhecem os meandros da vida sucessiva. A lógica da doutrina espírita, sem sombra de dúvida, é extremamente fabulosa, é fascinante mesmo. Muito bem, mais alguém? Algum companheiro quer comentar? Então, vamos lá. Se não, vamos lá. Quereis vós, todos os que atacais, um meio de combatê-lo com êxito, aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. É muito legal isso aqui. E indicar a solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Daí, dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta
palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real. Nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que é em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacar. Esse parágrafo aqui é espetacular. Então, se a pessoa apresentar algo melhor, né, é até capaz de eu também me desviar para esse caminho. Mas como não tem e não vai ter, nós não temos como nos desviar do caminho. Porque o que está dito aqui, o que nós temos estudado aqui, são confirmados pela filosofia, pela ciência e pela prática. Ora, e além disso, tem confirmação da filosofia, o mundo espiritual. O mundo espiritual. Aliás, não é a doutrina espírita que nos revela o mundo espiritual, não foi a doutrina espírita, não. Esse mundo espiritual já existia antes da doutrina espírita. O que Kardec fez foi coordenar a doutrina a fim que ela tivesse uma sequência de estudo lógico. Porque a gente sabe, e eu sei, porque eu estou lendo e estou estudando a Bíblia, de que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, tinham fenômenos espirituais, muitos, e no Novo Testamento também, tem fenômenos espirituais espetaculares. Isso significa dizer que esses fenômenos demonstram para nós, desde aquela época até o Apocalipse, que existem manifestações espirituais e que os entes do mundo material, do mundo maior, do mundo espiritual, sempre se manifestaram neste mundo material, ajudando aqueles que estão aqui. Ou seja, é uma coisa que vem de muito tempo. E a pessoa que nega, só por negar, e não vê na Bíblia. Olha só, muita gente que estuda a Bíblia e que tem conhecimento profundo e que tem poder de convencimento, não acredita nisso. E está lá, apesar da pessoa ficar divulgando a palavra da Bíblia, divulgando, dizendo que é a palavra de Deus, não aceita ou não vê, ou não quer ver, não quer enxergar esta parte material, esses fenômenos que aconteceram desde a Gênese até o Apocalipse. Quando a gente vai ler a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, a gente encontra dezenas de fenômenos espirituais característicos de mundo espiritual, característicos de que os espíritos se manifestam neste plano, nos orientando, nos ajudando em determinadas situações. Agora, quem não quer ver, aí é outra história. Quem não quer ver, é outra história. E aí a gente não pode fazer nada. Né? O pior cego, não tem um ditado? O pior cego é aquele que não quer ver. E o pior doente é aquele que não quer se curar. Além de ser cego, não é doente, acabou. Né? Porque não quer abrir a sua mente, não quer raciocinar com relação às coisas reais que não são contadas desde a antiguidade. Mais alguém?
Não, só para lembrar que tudo isso que você colocou, meu querido, nos foi sintetizado assim de forma muito admirável por Francisco Cândido Xavier, quando, há muitos anos, em uma das muitas entrevistas que concedeu, ele afirmou: olha, eu sou espírita porque, graças a Deus, Kardec não diz fora do espiritismo não há salvação. Porque se ele tivesse dito, eu teria ido por outro caminho. Felizmente, ele utilizou a divisa fora da caridade, isto é, fora do amor, não há salvação. Quer dizer, essa é uma lógica absolutamente fantástica, sensacional. E, além do mais, companheiro Edilson, a gente sabe que religião não salva. Né? Religião não salva. A gente está cansado de saber que a religião não salva. O que salva são as nossas atitudes. Bom, o que ele disse, você acabou de dizer, fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele não disse que o Espiritismo salvava, Kardec. Ele disse que só salva através de atitudes, através do sentimento maior que é a caridade e o amor. Caridade é o amor em ação, o amor em atitude. Então, é isso. Esse Kardec era um espetáculo. Muito bem. Continuando. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são colorários naturais da vida terrestre e ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós, cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós que lhes ofereceis o nada por expectativa e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre duas doutrinas? Bom, olha só, como é que a gente pode pregar a salvação, né? Entre aspas, pregar a salvação, se a gente acredita que nessa vida não existe mais nada depois? Qual é o sentido que tem essa salvação? Não pode haver sentido nenhum. Pode haver sentido nenhum. Então, a doutrina, porque nessa doutrina espírita que diz que existe vida após a morte, né? Existe vida após a morte. Nessa é o espiritismo. Outras seitas também dizem isso. Então, se essas seitas dizem isso e comprovam essa realidade, então significa dizer de que esta vida aqui é uma passagem e depois desta vida tem uma outra vida que é mais real, mais perfeita, até a vida eterna. A vida eterna. Então, nós não podemos negar de jeito nenhum. Aliás, ninguém pode negar que não existe nada depois do desencarne do corpo, depois da morte corporal, morte do corpo. Então, aí, com essas informações, a gente se sente com mais ânimo, com mais vontade de viver. A gente se sente mais seguro, mais confiante. Por exemplo, quando eu estava passando por esse meu problema de saúde, meus caros companheiros, olhe, foi uma senhora aprovação, meus amigos.
Não quero nem imaginar o que foi que aconteceu. Passou pela minha cabeça várias vezes, poxa, eu vou desencarnar, já está no tempo, coisa parecida. O sofrimento foi grande. Mas aí, de vez em quando, eu pensava o seguinte, mas peraí, tem paciência, meu. E são provações que todos nós passamos. A cabeça vinha, né? Os pensamentos. São provações. Tem paciência. E a doutrina? Tu não tem conhecimento da doutrina? Fica mais confiante. Não confia em Deus? Nos espíritos superiores? Tem paciência. Tudo passa. Você não sabe que tudo passa? Passa. Aí a gente vai refletindo, né? Vai se conformando, entre aspas, né? A gente vai aceitando o sofrimento, por saber dessa maravilhosa doutrina, que todo sofrimento, qualquer um que seja, vai nos trazer um benefício mais cedo ou mais tarde. E isso, conforto melhor do que isso, não existe. Não existe. Qualquer que seja. Ou seja, 100% dos problemas do sofrimento que a gente tem, que a humanidade passa, é para nos ajudar. Ou seja, vai ter algo positivo depois que passa. Mesmo que nós desencarnemos por conta desses problemas. A gente sabe disso. E isso conforta. Isto empolga. Isto nos maravilha. Isto nos deixa cheio de esperança futuro melhor. Mais alguém? Beber água? Muito bem. Então vamos lá. 6. Item 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força advém da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstante-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que ele dirige à razão e ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a por todo mundo. Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba porque crê. Apoiando-se da razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Bom, então, a força da doutrina está na razão. A doutrina, essa doutrina espírita, é uma doutrina da lógica. É uma doutrina, além de ser uma doutrina da lógica, é uma doutrina do otimismo. Certa vez perguntaram por que o Divaldo Franco sempre aparece nas fotos, nas reuniões, sempre com um sorriso largo no rosto. O Divaldo disse, não, é porque a doutrina espírita é uma doutrina do otimismo. Ou seja, a doutrina em que faz com que a gente se empolgue, né? Acredite, como eu falei anteriormente, um pouquinho antes, acredite que mesmo depois dos sofrimentos, e todo sofrimento vai nos trazer algo positivo, mais cedo ou mais tarde. Logo, isso aí é positivismo, é ser positivo. Ou seja, nos traz cada vez mais confiança de que nós estamos passando por algo que nós merecemos. Olha só, que nós merecemos. Além de merecermos, a gente sabe que vai passar. E além de a gente saber que merece, vai passar, nós vamos colher os frutos deste problema, desses sofrimentos, destas dores, mais cedo ou mais tarde. Isso não é uma maravilha?
Olha só, quantas e quantas vezes já me fizeram vários tipos de perguntas, inclusive aqui no nosso estudo, cara Deus. Perguntas de companheiros do grupo, inclusive a última de Raimundo, que ele me fez aqui. Várias vezes, ele faz a pergunta e eu pego aqui, bom, o que que diz a lógica espírita? Olha só, aí sai a resposta. Sai simplesmente a resposta. Bom, o camarada me faz uma pergunta bem pesada, né? Aquelas perguntas que o camarada diz assim, essa questão como diz na gíria, cabeluda. Aí o que que eu coloco na cabeça? Eu digo aqui, qual é a lógica da doutrina com relação a essa questão? Remexe aqui na cabeça, pega os conhecimentos que a gente tem para trás, junta aqui tudo. E o que que acontece? Vai sair a resposta. A resposta lógica. Apesar de não ter, a pergunta, às vezes, não tem muito pode ter relação com o estudo, mas é uma pergunta que o camarada responder precisa de uma bela reflexão de lógica. E por isso é que eu acho espetacular. Às vezes eu digo, poxa, essa pergunta, será que dá para responder? Eu fico ali, né? Será que essa pergunta dá para responder? E a gente faz rememora aqui as coisas, né, na cabeça, os conhecimentos que a gente tem desta doutrina, e ela nos responde. Ela vai nos responder. Não é o expositor, não é o palestrante, não é o comentador, não é aquele. Quem responde é a doutrina, pela lógica que ela tem com relação a todos os assuntos, indistintamente. É um espetáculo, meus caros companheiros. Mais alguém quer comentar? Sim, eu queria fazer um adendo apenas ao que o querido amigo e irmão terminou de afirmar, que o que realmente nos motiva a continuar militando, tanto quanto possível, propagando, principalmente pelo exemplo, quando nos é possível, sem querermos ser palmatória do mundo para ninguém, que isso a doutrina espírita nos esclarece também, mas o que faz com que a gente fique empolgado, com que a gente queira cada vez mais estar integrado no âmbito da doutrina, é que a doutrina não tem aquilo que nós chamaríamos de resposta pronta. Tudo está em construção. Então, quando você, por exemplo, procura orientação com algum líder religioso de denominações as mais diversas, quaisquer que sejam elas, e não é crítica, é apenas uma constatação, em regra, o preletor ou quem exerça as atividades semelhantes à do nosso expositor, insiste em que se deve crer. Na doutrina espírita, o expositor até te oferece, de repente, uma resposta à luz do que ele compreende como lógico. Mas ele não diz simplesmente, creia, meu amigo, creia na reencarnação, creia na vida sucessiva, creia na evolução. Meu amigo, estude acerca da reencarnação, da vida sucessiva, da evolução espiritual. Em suma, nos estimula a buscar justamente nos salvaguardar da ignorância, através da criação da verdadeira fé, que não é essa imposta com afirmações pré-estabelecidas, mas aquela que você forma a partir das suas próprias experiências, à luz de leituras edificantes e instrutivas. Por isso é que Kardec nos informava
E não basta tentar nos empurrar uma crença, a famosa fé cega, e nos estimulava a buscarmos a fé verdadeiramente emancipadora, quando diz, olha, a fé verdadeira só é aquela que é capaz de encarar a verdade em todas as faces, ou em todos os momentos da humanidade. Então, isso aqui é sublime na doutrina, isso aqui é empolgante, isso aqui é estimulante. Muito bem, meu caro doutor Edilson, vamos lá adiante. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr de fim? Resposta: não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansão. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médiuns, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entrem em comunicação com os espíritos a respeito dos esbios e mesmo na presença deles. Se os proíbem num país, poderão obstar a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médicos, para se encarcerarem todos os médicos, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, porque não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Olha aqui. Encontramos no Porto da Parte. Em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos deparam o princípio de tudo que há nele. Os espíritos têm todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aspirações e até as aparições e até as aparições tangíveis. Tanto aos demônios quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos. E salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Bom, então vamos ver aqui. Bom, a história da proibição, né? Isso significa que alguém que está querendo proibir a manifestação dos espíritos aqui e acolá.
Não, ninguém pode proibir a manifestação dos espíritos, a gente já sabe disso. E eles estão confirmando aqui. Além do mais, antigamente, pelo menos parte do pessoal mais leigo, era proibido, ou ninguém que se interessava em ter certos conhecimentos, além daqueles que ele já tem. Por exemplo, hoje em dia, a Bíblia, por exemplo. Hoje em dia, a Bíblia, todo mundo que quiser pode fazer um grupo para estudar a Bíblia, refletir sobre a Bíblia. Porque, há algum tempo atrás, isso não existia. Ou seja, isso era privilégio dos padres, ou depois privilégio dos evangélicos. Hoje, não. Agora, cada pessoa, se quiser, pode estudar sozinho, em grupo, etc. Indistintamente. Ninguém pode proibir, por exemplo, alguém estudar e refletir sobre a Bíblia. Exatamente também, ninguém pode proibir o estudo da doutrina espírita, a manifestação dos espíritos e tudo com relação à doutrina. Porque, além do mais, o espiritismo não é obra de um homem, é obra dos espíritos. E aí, ninguém pode deter a marcha deles e as suas comunicações e as suas manifestações. As suas manifestações. Então, vamos lá. Muito bem. Então, meus amigos, é isso que ocorre. Mais alguém quer comentar a respeito? Tá, então vamos lá. Continuando. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava espaço. Olha aqui. Explica com os termos próprios, porque só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá em outras partes, no próprio terreno de onde o tenham banido, porque ela está em a natureza e ao homem não é dado aniquilar a força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Olha só, a doutrina espírita não é uma obra divina. Não chegou na hora. Tudo que Deus quer que chegue na hora na humanidade, para o progresso da humanidade, nada, nem ninguém, nenhum obstáculo vai obstar, vai impedir que aquilo aconteça. A invenção do telefone, a invenção da lâmpada elétrica, a invenção da roda, a invenção do trem, a invenção do carro, etc. Tudo chegou no seu tempo. E é obra divina. A invenção da ciência, da medicina, etc. Da filosofia, o surgimento desses elementos todos, tudo chegou na hora certa. E ninguém pode pedir. Porque se Deus está no comando e quer que socorra, o homem não tem força suficiente. Não pode. O homem não pode lutar contra a divindade, o Criador, mesmo que ele queira. Ele só vai, perder as energias, mas vai chegar à conclusão que não tem jeito. E ninguém pode deter a marcha dos espíritos. Ninguém. Alguém mais? Então, Kardec é muito feliz quando ele disse que nada há mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Exatamente isso aí, o que o meu querido amigo mencionou. Agora, eu só queria colocar, meu estimado Rubens, que já estamos às
8h45, para saber se continuamos ou se paramos por aqui, meu querido amigo. É o seguinte, a minha sugestão é que só falta um último itemzinho ó, esse pedacinho para a gente comentar, aí a gente encerra na próxima, que aí começa no 7. É sugestão. Ah, tá. Então, poderíamos avançar até aí o item 7. É isso a Isso, sua a gente sugestão? começa bem aqui no item tudo 7. bem. Beleza? Tá certo, então. Vamos lá. Falta um pedacinho, rapidinho a gente comenta. Um segundo a gente comenta. Então, vamos lá, na leitura. O restinho do item 6. Quem interesse aos demais haveria obstar-se a propagação das ideias espíritas. É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas, se é certo que desses abusos há quem aproveite, a coletividade humana eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, olha, esse finalzinho só está dizendo que a ideia espírita é consoladora. E sendo consoladora, nos ajuda a seguir as nossas vidas e nos ajuda, inclusive, a viver melhores. Porque nos dá, repito, porque é uma doutrina de otimismo e nos dá esse otimismo demonstrando para nós que tudo vai resultar numa evolução contínua. Tudo vai resultar numa evolução contínua e essa evolução contínua ninguém também pode deter a sua marcha. Ou seja, todos, indistintamente, chegaremos à evolução. Todos indistintamente. Uns um pouco mais lento e outros um pouco mais rápido. Agora, essa chegar mais cedo ou mais tarde vai depender da atitude de cada um de nós, vai depender do nosso livre-arbítrio. Queiramos ou não, gostemos ou não, nós evoluiremos. Da mesma forma de que gostemos ou não, queremos ou não, este corpozinho aqui nosso, todos vai desencarnar. Todos vão desencarnar. Ora, se toda a humanidade vai desencarnar, essa mesma humanidade, queira ou não queira, vai também evoluir. Então, a lógica da doutrina e a consolação dessa doutrina nos deixa cada vez mais felizes e mais fortalecidos no caminho desta grande evolução. Mais alguém? Tá, muito bem. Se ninguém quer mais comentar, alguém fazer a prece de encerramento e na próxima reunião a gente vai entrar no item 7. André, quer fazer a prece? Tá. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus. Eu faço por aqui, meu querido. Beleza, amigo. Vamos lá. Para preservar um pouco aí a sua garganta. Tá. Né? Vamos mentalizar o Mestre Jesus, agradecer a assistência divina que recebemos nesta noite maravilhosa, dizendo assim: Senhor Deus de amor, justiça e bondade, nós os agradecemos, Pai amado, a oportunidade do aprendizado, sob a supervisão do Mestre Jesus querido, dos nossos anjos guardiães, dos espíritos amigos e protetores de nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, que a tua paz, a tua misericórdia possam estar em nossos corações e mentes, a nos iluminar, a nos amparar por vosso
imenso e magnânimo amor. Nós os agradecemos, Pai amado, a oportunidade que nos concedes de buscarmos o aprendizado, buscarmos o esclarecimento, justamente fugindo da ignorância, para encontrarmos, em suma, os caminhos que nos levam à libertação espiritual. Pai amado, nós os agradecemos por tudo e vos pedimos que abençoe os companheiros que aqui não puderam comparecer hoje. Que eles sejam iluminados, que eles sejam amparados, libertos pelo teu imenso e magnânimo amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por encerrado, mais uma atividade de estudo do Livro dos Espíritos nesta noite maravilhosa, te suplicando, Senhor Deus, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Boa noite, Mencionar, pessoal. meu querido amigo Rubem, botar o nosso irmão Raimundo nas nossas orações individuais, em razão do seu estado de saúde, né? Primeiro, tem uma bolha no rim que parece que está incomodando bastante. Certo. Muito bem, tá certo. Bom, e alguma notícia da esposa do Osmir? Não. Não, né? Não ainda. Mas eu estou aguardando aqui. Qualquer coisa a gente continua aqui nas nossas vibrações. Isso. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Então, a todos. Leda, dá um cheiro nas crianças. Boa noite a todos. Dá um cheiro nas Obrigado. crianças. Feliz para todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.